Olá, meninas, tudo bom? Hoje é domingo, 14 de outubro de 2018. Nós estamos no nosso 21º dia do nosso propósito Caminhada de Oração 3, o último dia de 21 dias que nós separamos para dedicarmos ao nosso Senhor Jesus, a nossa vida, em consagração, em jejum, em palavra. O título de hoje é Desperta, Débora, desperta, Mãe da Nação. Nós vamos falar sobre Débora um pouco, vamos terminar falando sobre Débora. Juízes, capítulo 4, o versículo 4 e o 5. O livro de Juízes, irmãs, fala de um tempo na vida do povo de Israel que ele foi governado por juízes, né? Naquela época se levantava um, governava, depois vinha outro, governava. Deus foi levantando vários homens diferentes. E no meio desses monte de juízes que tiveram, eis que teve uma mulher. E ela se chama Débora, uma juíza, né? Então vamos ler o que fala o versículo 4 do capítulo 4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela em juízo. Então aqui está dizendo que de quem ela era esposa, que ela era esposa desse Lapidote, não fala muito sobre ele, não fala mais nada sobre este homem. E ela atendia debaixo de uma palmeira, numa região montanhosa, né, um lugar, aparentemente não sei, não olhei no mapa, mas dá a impressão de que é um lugar montanhoso, um lugar mais dificilzinho, de um difícil acesso, e o povo subia até ela, né? É, vamos ler o capítulo 5, versículo 7 e o 12. Então, ela se dispõe a julgar Israel. E as pessoas iam até a ela levando a sua causa. Porque o povo precisa de um governante, né, irmãs? O povo precisa de um líder. E em Juízes, capítulo 5, versículo 7, fala que ela é um cântico dela, ela fala algumas coisas e ela fala assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Esse é o nosso tema-chave. Até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Versículo 12. Desperta, Débora, desperta. Acorda, entoa um cântico, levanta Baraque e leva presos que te prenderam, tu, filho de Abinão. E esse cântico vai falando tudo que ela fez. E ela ajudou ali o comandante do exército a vencer uma grande guerra. Ela foi conselheira dele, ela foi, né, intercessora, ela trouxe paz, ela trouxe direção, ela trouxe vida ali no meio daqueles homens. E eu quero falar sobre isso hoje. Nós chegamos ao fim do nosso propósito. Eu estou com o coração muito alegre pela oportunidade de fazer isso mais uma vez. É maravilhoso, é incrível essa oportunidade que o Senhor me deu e tem me dado. Já é a terceira vez, quem está comigo nesses propósitos, já é a terceira vez em quase 2 anos. E nunca imaginei que Deus faria uma coisa tão maravilhosa como Ele tem feito. Ele está cumprindo algumas promessas na minha vida e eu não imaginava que seria dessa forma tão maravilhosa. É onde eu falo para mulheres que eu nunca vi, mulheres de diferentes idades, mulheres de diferentes postos, pastoras, líderes de mulheres, mulheres comuns, mulheres mães, mulheres solteiras, mulheres avós. E é isso, eu amo isso, irmãs. Eu amo poder fluir naquilo que eu gosto, naquilo que eu realmente amo, naquilo que eu realmente tenho paixão. E a minha paixão é crescer cada dia mais, me tornar uma mulher segundo o coração de Deus, para motivar as mulheres. Então vamos lá, entrar na mensagem de Deus hoje, com a graça do Senhor. Pegue a tua porção, pegue as pérolas que o Senhor derramar através dessa palavra na tua vida. Então, precisava-se de um juiz, e eis que Débora resolve se levantar, né? Ela diz:
Eis que me levantei, Débora por mãe da nação. Nós vimos tudo ali sobre vida de Esther, maravilha que foi, todo o ensinamento, e o Senhor hoje te chama a despertar. Você hoje é Débora. Débora desperta, 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 desperta para viver ali no tempo que Deus tem para você. Discirna qual é o tempo. O que que você tem que ser naquele tempo? Débora entendeu que ela tinha que ser uma juíza. Ela era casada, ela tinha um marido, provavelmente tinha filhos, não sei, a Bíblia não diz, eu não sei, não encontrei. Mas ela entendeu o que que ela precisava ser naquele momento. Eu quero falar também hoje de dois tipos de mulheres. Dois tipos de mulheres que está tendo, né? E que a gente não pode ser essas mulheres. Deus não quer que a gente seja essas mulheres. Então, a primeira se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7, que nós falamos dela. Nós falamos que nos últimos tempos iam vir pessoas que iam penetrar sorrateiramente na casa dessas pessoas e ia conseguir levar cativa mulherinhas ou mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões, que aprendem e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Nós falamos desse tipo de mulher, então vamos guardar no coração isso, um tipo de mulher, a sobrecarregada, aquela que você sabe que é uma mulher sobrecarregada, né, irmãs? Não preciso ficar explicando aqui. E aquela também que aparentemente ela até busca, ela tá até socada no meio das coisas, mas ela aprende e nunca chega ao conhecimento da verdade. A segunda mulher está em. Eu não coloquei aqui, mas está em Isaías 32, que fala. Deixa eu ler lá para vocês. Achei que eu tinha posto aqui, mas fala: levantai, vós mulheres que estáis sossegadas. Vamos ler lá. Isaías 32, versículo 9, viu? Deixa eu encontrar aqui. Então, são dois tipos de mulheres e que nós não podemos ser nenhuma delas. Isaías 32, versículo 9. Levantai-vos, mulheres que vivei despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiante, inclinais os ouvidos às minhas palavras. Depois, quem quiser ler esse texto, o resto é maravilhoso, está chamando as mulheres para um despertar, para entrar numa intercessão, está dizendo que vai ver tempos difíceis e que as mulheres tinham que se levantar, aquelas que vivem despreocupadamente, aquela que vivem sossegada. Então, tem dois tipos de mulheres que nós não podemos ser: as sobrecarregadas e as despreocupadas. Por quê? Porque a sobrecarregada, ela está fazendo mil coisas e não está fazendo a coisa certa. Ela está desgastada, ela está cansada, ela está mal cuidada, mas ela não está fazendo as coisas certas, as coisas que Deus tem para ela fazer. Ela está ocupada com várias coisas, que é o que o mundo tem nos oferecido hoje, não é verdade? Ele quer que a gente esteja ocupada com muitas coisas. E a despreocupada, tem aquela que é despreocupada, né? Parece uma aparência de paz, de que está tudo tranquilo, mas ela não consegue agir. Ela está numa letargia, ela está vendo o mundo desabar em cima dela e ela está achando que está tudo bem, né? Ela está passiva, ela falta falar que é de Deus, né? O mundo está acabando, ela está vendo o marido ir pro buraco, os filhos ir pro buraco, os irmãos, e tô zen. A mim não me importa, eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada, mas na verdade são bloqueios que ela tem dentro dela, que ela não consegue se levantar e tomar a rédea das coisas. Então, irmãs, o Senhor está te chamando para que você se levante como Débora. Débora era uma mulher equilibrada. Nós temos que ser a mulher equilibrada, não a sobrecarregada e não a despreocupada, mas a equilibrada. Débora era casada, então ela tinha a casa dela, ela tinha as coisas dela para fazer. As mulheres naquele tempo, irmãs, elas não tinham máquina de lavar, elas não tinham lugares para comprar as coisas, elas tinham muito trabalho. Não era pouco, era muito trabalho. Então, além desse todo esse trabalho, ela era uma mulher organizada, porque ela tinha tempo para atender as pessoas, para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Então, você tem que discernir qual é o tempo qual é o tempo que você está vivendo e como você tem que se levantar, né? Às vezes chegou o tempo de ser mãe, então eu tenho na hora de eu me levantar como a melhor mãe do mundo.
Como que é a melhor mãe do mundo? Eu vou pesquisar, eu vou orar, eu vou aprender, eu vou me esforçar para ser a melhor mãe do mundo. Chegou o tempo de eu ser avó, então eu vou ser avó. Eu vou ser a melhor avó, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Eu casei, eu estou recém-casada, então eu vou ser a melhor esposa e eu vou continuar sendo a melhor esposa até o fim das nossas vidas, até o fim daquilo que Deus determinou para nós, até o dia que Deus chamar do cônjuge. Então, assim, discirna qual é o tempo. O tempo agora eu estou numa igreja, Deus me chamou para o ministério, está me abrindo as portas para eu fazer alguma coisa. Então, seja a melhor pessoa que Deus quer que você seja naquele momento. Assim como Débora. Débora entendeu que aquele tempo, ela foi chamada para viver aquele tempo e ela foi a melhor juíza que ela pôde ser. Né? E ela marcou a história, tanto é que ela entrou para a palavra. Ela influenciou um homem do exército, né? Tá falando aqui que ela atendia debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa dos filhos de Efraim. E ela ali tá falando também aqui que ela levanta-te. Ela falou pro Baraque, ela foi vida na vida daquele homem. Então, irmãs, Deus está nos chamando hoje. Desperta, Débora, desperta. Nós precisamos ser aquela mulher equilibrada. Eu sei que ser mulher não é fácil, mas se você disser, irmã, eu estou muito cansada, tá, é muita coisa, eu não estou conseguindo, é muito difícil ser mulher. Quer uma verdade bem nua e crua? Você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Por mais que seja difícil a nossa vida como mulher, nós nascemos com uma habilidade sobrenatural para dar conta de tudo isso. E se nós estamos sobrecarregadas, desgastadas, é porque nós não estamos fazendo o que Deus mandou. Nós estamos focando em outras prioridades que não sejam as prioridades que Deus colocou na nossa vida, porque o dia que você entender qual é a prioridade de Deus na sua vida, você vai viver, não vai ser mais fardo, você vai viver mais com eficácia, levemente, cumprindo o chamado de Deus na sua vida. Hoje eu tenho visto cada dia mais e eu quero deixar mais uma vez essa palavra para que vocês meditem. Que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de vocês. A mulher sobrecarregada e a mulher que vive despreocupada. Sabe a mulher que vive despreocupada? Ela está vendo os filhos crescer, ela não investe no crescimento dos filhos. Ela não investe. Tá indo tudo bem, tá tudo bem. Meu filho está na igreja, ele ouve a palavra, ele já está entendido. Tá tudo tranquilo. Meu marido vai na igreja, tá tudo tranquilo. Está despreocupada. Não entende que há algo mais que ela pode fazer. Não entende que os nossos precisam de nós. Nós temos que entender isso. Nós somos a coluna do lar. Somos a coluna do lar. E muitas mulheres às vezes vivem despreocupada ou às vezes pensam, meu marido também não faz, eu também não vou fazer. Débora não pensou isso. Débora está falando aqui que ela era cita o nome do marido dela. Por que cita o nome do marido dela? Porque ela, apesar dela ser tudo de poderosa, uma juíza, se tornar uma juíza em Israel, ela sabia o lugar dela, né? Você também tem que saber o seu lugar de esposa. Algo que eu ouvi de uma palavra sobre Débora que me encantou, assim, falou muito comigo nesse aprendizado de liderar mulheres, de aconselhar pessoas. Isso é maravilhoso, mas isso toma tempo. Se a gente não tiver direção, isso distrai a gente, que eu já falei aqui para vocês. Esse é um dos motivos que eu não faço devocional diários, não vou fazer, a não ser que Deus manda, porque eu sei o meu lugar, né? Eu não posso ficar também colocando leitinho na boca de todo mundo. O Senhor quer levantar vocês para que vocês façam também, para que vocês vão além. Da mesma fonte que jorra para mim, jorra para vocês. É só você cavar o poço. Então, uma coisa que Deus usou numa palavra que eu ouvi sobre Débora, que uma pessoa me mandou e eu amei, fala que ela vivia nas regiões montanhosas de Efraim e o povo subia até ela em busca do juízo. E quando falou dessa região montanhosa, irmãs, fala daquilo que eu falei das montanhas. Precisamos viver nas montanhas, nos altos com o Senhor. Precisamos subir o monte, precisamos escalar o monte. Quem realmente quiser vai buscar, vai saber onde nos encontrar. Porque se nós não investirmos nas pessoas certas, o inimigo vai usar isso para nos distrair. Nós estamos em busca de ser uma mulher equilibrada.
Nós não queremos ser sobrecarregada e não queremos ser assossegada, mas até a equilibrada. Se não estiver vigilante, o inimigo vem sorrateiramente para fazer a gente se distrair, até mesmo fazendo as coisas de Deus. Então, nesta manhã, neste último dia, com aquele apertinho, né, no coração, porque é muito bom falar da presença de Deus, é muito bom a gente estar todas com o mesmo espírito, desejoso, é maravilhoso liberar a palavra com pessoas que estão com o coração desejando, que estão realmente pegando a sua porção, que estão se transformando através da palavra. Então, nesta manhã, desperta, Débora, desperta. E está falando, eu me despertei, até que eu acordei e eu me levantei por mãe da nação. Irmãs, nós precisamos aprender a gerar para o Senhor. Uma das primeiras palavras que eu tive, a primeira ministração que Deus me deu, foi o poder do útero da mulher. Por isso o inimigo nos odeia ali em Gênesis e fala que haveria aquela luta, haverá inimizade entre ti e a mulher. Deus falou a palavra entre o inimigo e a mulher, porque o inimigo odeia a mulher. E lá está falando, haverá inimizade entre ti e a mulher, porque você vai gerar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, o nosso útero é muito poderoso. E quando nós geramos filhos, é ali que nasce o ódio maior na vida de uma mulher. Qualquer mulher pode sentir isso. A partir do momento que você foi mãe, você já vem a carga maior de uma perseguição em cima de você. Casamento que era tudo bem, já começa a não ficar tão bem assim. E você começa a pensar, mas como? Se a gente vivia bem e agora que chegou o filho, fruto da nossa aliança, nós não estamos, né? Quantos casamentos separam, irmãs? Às vezes com menos de um ano da criança, aquele casamento termina. Porque o ódio, ele se intensifica quando você começa a viver o que realmente Deus te chamou para viver. Ser mãe é uma das coisas maravilhosas. E só que Deus não quer que você só seja mãe de filhos naturais, né? Porque tem mulheres que nem foram mãe de filhos naturais e elas são mães. Então o Senhor, Ele está me ensinando essa palavra, eu ainda não desenvolvi ela toda, porque é algo muito novo para mim. E há uns 2 meses atrás, eu estava num culto maravilhoso e Deus começou a falar isso comigo. Eu estou te chamando para que você se levante por mãe. Irmãs, o Senhor quer nos levar a um amadurecimento, para que nós sejamos mãe, como Débora foi. Débora foi mãe da nação. Você vê Esther, que lá não está falando que ela tinha filho ainda, e ela foi mãe da nação. Ela levantou como mãe daquela nação para proteger. O que que uma mãe faz? Uma mãe nutre, uma mãe protege, uma mãe dá direção, né? O pai dá direção, da personalidade, mas uma mãe também dá direção e dá nutrição e dá acolhimento. Tem tarefa que é da mãe, irmãs. O pai pode fazer, mas é nosso, natural nosso. Nós nascemos com esse dom. Você pega uma galinha, ela sabe acolher os seus pintinhos debaixo das suas asas, e a palavra de Deus diz isso, né? Deus diz para Israel: "Ah, como eu queria, né, que vocês viessem para debaixo das minhas asas. Eu sou como uma galinha que queria acolher vocês, mas vocês que não querem, né?" Então, essa natureza materna, ela está dentro de nós, mas Deus quer nos levar a um nível de amadurecimento, de que você seja mãe, mãe da nação, mãe dos seus. Muitas vezes nós não estamos sendo mãe nem dos nossos, nós não estamos sendo mãe dentro do nosso lar, né? Então, irmãs, desperta, Débora, desperta. Assim como foi com Esther, ela viveu tudo o que ela viveu para chegar ao auge da intercessão pelo povo de Israel. E o Senhor quer fazer isso conosco hoje. Então, quando Deus começou a me ensinar isso, quero te levantar como mãe, quero te levantar como mãe. E aí foi um mover muito grande e ainda desabrochando, né? Ensinando ainda sobre isso. É, será essas mulheres que vêm até você, até vocês, cada uma de vocês têm julgado elas retamente, né? Vocês têm sido mulheres que vivem nos altos? Ou vocês são mulheres de livre acesso? Essa palavra falou muito ao meu coração, que Débora não era mulher de livre acesso, ela vivia nos altos. Quem tinha interesse que corresse atrás, quem tinha interesse que ouvisse o que ela tinha para falar. Então, assim, não podemos ser mulheres de livre acesso, que senta na roda dos escarnecedores, que perdemos tempo com fofoca, que perdemos tempo com Facebook, que perdemos tempo com videozinhos de WhatsApp, mensaginho de WhatsApp, sendo que há um chamado muito maior
para nós. Não estou dizendo que a gente não pode fazer isso. Eu amo uma internet, eu amo as coisas que, né, pode dar uma distraída na gente, mas nós temos que ter foco. Nós temos que ter foco. A vida está passando, irmã, a vida passa num piscar de olhos. E como é que nós vamos chegar lá? Como foi aquela imagem que eu deixei daquela senhorinha olhando no espelho e pedindo perdão para a menina que ela foi. Eu me perdoa por não ter vivido a vida que você merecia. Eu não quero chegar no final da minha vida, olhar para trás e ver que eu não vivi a vida que aquela criança que estava dentro de mim merecia. Então, Deus está nos chamando para ser mãe da nação, mas para isso nós temos que passar por todo o tratamento para poder chegarmos nesse nível de entender, é, de pagar um preço, de abrir mão de nós mesmos para gerar algo maior para Deus. Algo maior para Deus. Isso é maravilhoso, né? Nós já somos parceiras de Deus para gerar vida na terra, mas nós precisamos ser parceira de Deus para gerar as coisas espirituais. Então levanta na sua casa, levanta, Débora, levanta, desperta tu que dormes. É tempo de acordar, é tempo de você investir em você mesmo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não adianta querer arregaçar as mangas e cuidar de todo mundo se você não cuidar de você mesma. Por isso eu vou falar mais uma vez de tudo que nós falamos. Irmãs, organize a sua vida. Tenha tempo para você. Tenha tempo para você. Se você não estiver tendo tempo para você, você não está honrando o Senhor que está em você. Você não está cumprindo o mandamento amar o próximo como a ti mesmo. Você não está honrando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Você não vai ter paz, você não vai ter direção, tá? Se você é uma pessoa que dorme pouco, que está com a vida desordenada, que sai correndo parecendo uma louca desesperada todos os dias, todas as manhãs, que não tem tempo nem para comer direito muitas vezes, que não sabe assentar e aquietar a alma, que está com aquele espírito. Você sabe o que eu tenho percebido, irmãs? O inimigo tem botado uma inquietude dentro do coração das mulheres, elas não têm prazer de sentar e sossegar. Ou então coloca uma apatia, uma letargia, que ela não levanta nem para comer, né? Aquelas lesmas mortas. Então, assim, nós precisamos de um equilíbrio. Mas é só Deus que pode te revelar. Então, terminando este propósito hoje, a partir de amanhã, segunda-feira, você começa os teus propósitos com Deus. Senhor, eu vou me dedicar ao Senhor. Eu vou começar a ler a tua palavra. Eu vou começar a te ouvir. Onde é que eu preciso mudar? Me dê revelação, me mostra. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de vida, aquele Deus, Jesus, o nosso amado, que passeia no meio da igreja com olhos como chama de fogo, ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar coisas no oculto e no profundo. E entra no processo. Entra no processo. Sabe, quando ele te mostrar, entra no processo. Quando ele te mostrar, filha, você está parada demais. Você não está fazendo coisas que devia fazer. Levanta. Quando ele te mostrar, filha, você está indo além. Sossega. Descansa um pouco. Confia em mim. Faça, irmãs, que você vai ver a produtividade. Você vai ver os frutos, a maravilha que é obedecer ao Senhor. Então, essa é a palavra que eu tenho hoje para fechar. Eu estou sentindo ela bem suave. Eu achei que ela poderia ser aquela que ia pá, né? Teve muitas aí que foi uau, mas essa é bem suave. Ela só quer falar essas coisas com a gente. Desperta, Débora, desperta. E você possa dizer: eu me levantei como mãe de Israel. E eu não vou ser sossegada, e eu não vou ser ocupada demais, atarefada demais, a ponto de não perceber o momento que Deus quer que eu viva. Se eu tivesse sendo, irmãs, atarefada demais, com certeza eu não estava obedecendo de fazer esse propósito, de liberar esses devocionais antes de eu ir trabalhar, de investir em estudar a palavra e desenvolver esta palavra para ministrar para vocês. Se eu estivesse sossegada demais, como eu já estive há muitos anos, eu também não faria isso, porque eu ia ser uma procrastinadora que ia deixar para depois. Então, é, a gente tem que se conhecer. Eu tô mais para cair no erro da sossegada demais. Então, se conheça, se levante, faça aquilo que está ao seu alcance. Amém? E é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Viva o tempo que o Senhor quer que você viva. Qual é o tempo? Ele está te chamando nesse tempo para quê? Não viva outra coisa, né? Quantas avós Deus está dando a honra de ser avó? Eu acho que ser avó deve ser uma das coisas mais maravilhosas depois de ser mãe.
e a pessoa está correndo, agitada, não quer curtir aquela criança, não tem tempo. E quantas mães, a mesma coisa, né? Deus dando tempo de ser mãe e a pessoa não quer, não é hora, quer correr, quer fazer outras coisas. E assim está vivendo, a gente vivendo uma vida desordenada, uma vida sem propósito, uma vida sem foco, e depois a gente quer que Deus faça coisas grandes na nossa vida. Outra coisa, habite em lugares altos, como era Débora, habite no alto. Suba a montanha do Senhor. Vamos deixar de viver no raso, vamos deixar de viver com a massa, sabe? Vamos fazer aquilo que falou ontem, a sabedoria da gente ir saindo fora dos insensatos, daquilo que embaraça a nossa vida. Amém? Muito obrigado, irmãs, por tudo. Que o Senhor continue ministrando no coração de cada uma e busque em Deus você ser quem Deus quer que você seja, para que você flua no seu dom. Amém? Senhor, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela tua paz. Muito obrigado porque o Senhor está soprando. O Senhor está soprando a tua palavra como aquelas sementinhas do dente de leão. Aonde elas caírem, levadas pelo teu vento, elas vão dar o fruto necessário. Aquela florzinha que o dente de leão dá, Pai, que parece tão simplesinha, quando nós vamos arrancar, não conseguimos arrancar totalmente, porque ela está tão firmada, ela tem uma raiz tão profunda. Assim é a tua palavra, que vai cair no coração daquelas que querem, daquelas terras fértil que se dispôs a caminhar nesses 21 dias. Muito obrigado pela vida de cada uma delas, Pai. Obrigado por aquelas meninas que estão aqui nos Estados Unidos, obrigado por aquelas que estão no Brasil, aquelas que estão em outras nações. Muito obrigado. Senhor, o desejo do meu coração, como o Senhor está me despertando para ser uma mãe das nações, eu quero te dizer, papai, eu quero ver as minhas filhas dando fruto, eu quero ver as minhas filhas cheias da coroa da graça, eu quero ver as minhas filhas bem cuidadas, eu quero ver as minhas filhas, Senhor, trilhando caminhos de paz, trilhando caminhos de vitória, ainda que elas passem por batalhas, mas elas vão estar de cabeça erguida e vão ser mulheres como Déboras, mulheres que vão levantar o seu marido, mulheres que vão levantar até mesmo aqueles que estão do lado dela, que possam ser até com títulos maiores, mas nós estamos ali para apoiar, para levantar e para saber, não para tomar o lugar deles, porque não fomos chamados para isso, mas para levantar, Senhor, e ser canal de vida, ser uma provedora, ser uma que nutre, e assim eu abençoo as minhas filhas que tu me deste. Aleluia, glórias ao teu nome. Eu te rendo graças e devolvo a ti todas elas na ponta do teu altar, para que o Senhor a unja cada uma, tirando todo o cansaço, tirando toda a letargia, em o nome de Jesus. Amém.